A paz do Senhor Jesus, irmãos. Então, dentro do assunto do candelabro, das 7 lâmpadas, vamos falar aqui sobre as 10 virgens. O texto eu acredito que todos os irmãos conhecem bem. Está em Mateus capítulo 25. Mateus 25 vai dizer assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não vos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas encontraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém? Tem muitas coisas aqui, irmãos. Tomara que eu possa me lembrar, né? Porque eu não acabo não anotando aqui. Então deixo de cabeça aqui, mas eu vou tentar extrair algumas coisas aqui. Vamos lá. Aqui você vê que o reino dos céus será semelhante a essa parábola das virgens, né? Então aqui o Senhor botou 10 virgens que tinham 10 lâmpadas, né? E iam se encontrar com o noivo, né? E nesse contexto você sabe que naqueles tempos, né? E na cultura judaica, o noivo ele se distanciava da sua noiva durante um tempo a fim de preparar, né, uma casa, preparar uma estrutura para sua esposa, e depois que fizesse isso ele voltava novamente para ter com a sua esposa, né? Existe na cultura judaica toda aquela questão. Ele tomava uma taça de vinho antes de partir para preparar o local com a sua noiva, e depois, quando ele voltava para as bodas, ele novamente tomava uma taça de vinho, né, que representa a aliança que era feita entre os dois. E quando ele preparava o local, ele avisava, né, que ele em breve iria voltar, né, que ele já estava a caminho. Então existia toda aquela preparação da noiva para poder se ornamentar, né, para poder se preparar para que o noivo pudesse chegar, né, refletindo a imagem da igreja, na verdade. Bem como também as virgens, né, que eram convidadas para as bodas do Cordeiro, né? As virgens elas encontravam com o noivo no meio do caminho, para que elas pudessem entrar junto com o noivo, né? Então essas 10 virgens aqui, que nós vemos aqui, representando também a igreja, a totalidade da igreja. As 10 virgens estavam aguardando o noivo vir, né? E de certa forma elas aguardavam o noivo vir no começo da noite, né? Elas aguardavam o noivo vir no começo da noite, antes de anoitecer, né? No crepúsculo da tarde, né? Mas só que o noivo ele tardou, né? Como diz aqui o texto, o noivo tardou em chegar, e por causa disso, pelo fato de o noivo ter tardado, as 10 virgens elas adormeceram, dormiram, né? E as 5 nécias, elas tinham levado as lâmpadas nas suas mãos, porém as 5 prudentes levaram não só as lâmpadas, como também levaram o azeite. Sendo que, irmãos, quando fala aqui que anoiteceu e o noivo tardou, aí você tem que também entender que naquele tempo, né, quando anoitecia, não é como hoje em dia, que a gente vê os postes, a iluminação na rua, as casas com as luzes e tudo mais. Naquele tempo, quando anoitecia, ficava escuro mesmo, né? Então a noite era chamada de trevas, né? Era densas trevas, onde as pessoas não conseguiam enxergar. As pessoas, na verdade, não costumavam andar na rua, né? Naquele tempo, né? À noite, na parte da noite. Elas andavam durante o dia, né?
O próprio Cristo falou que enquanto é o dia que a gente tem que trabalhar, mas quando chega a noite, né, não se trabalha. E naquele tempo existia, né, esse costume, no período da noite as pessoas não faziam nada, né? A gente até vê também a passagem de Nicodemos, né, quando ele quis ter com Jesus, ele preferiu ir à noite para que ninguém visse ele na rua, para que ninguém visse ele se encontrando com o Senhor, porque ele temia, né, os fariseus, ele temia a corte dos fariseus, os religiosos. Então ele preferiu ir ter com Jesus à noite, para que ninguém visse ele, né? Então existia esse contexto na época, né? Então por isso que era necessário que as virgens estivessem com as lâmpadas, porque caso o noivo tardasse, até mesmo um pouquinho, elas teriam a lâmpada e poderiam acompanhar o noivo, encontrar o noivo. Mas só que o noivo tardou, né? Tardou até demais, mais do que o previsto, e elas adormeceram, né? E quando se aproximou de meia-noite, talvez ela nem esperava mais o noivo voltar, mas quando se aproximou de meia-noite ela ouviu um grito, né? Esse grito, na verdade, irmãos, eles apontam para os sinais, né? Os sinais dos últimos dias, né? Na verdade, esse grito, eu creio que ele está relacionado com os últimos 7 anos, os sinais, né, proféticos que vão estar em evidência. Isso vai ser um grito, né, para que o povo desperte. E então ali elas ouviram um grito, né, da meia-noite, e ali elas despertaram do sono e foram preparar as suas lâmpadas, né? Foram preparar as suas lâmpadas para que elas pudessem se encontrar com o noivo. Mas sendo que como elas iam preparar as lâmpadas e iriam andar pelas ruas, e pelo fato de ser muito escuro, elas tinham que andar com as lâmpadas acesas nas ruas, as virgens nécias tinham ligado as lâmpadas, só que não tinham azeite, porque é o azeite que mantinha o fogo aceso nas lâmpadas. Então, como elas viam que a sua lâmpada iam apagando o fogo, né, da lâmpada, e elas não tinham azeite, elas temeram, pediram emprestado às virgens sábias, um pouco de azeite, só que as virgens sábias recusaram-se a dar o azeite. Então elas tiveram que voltar atrás para comprar com os que vendiam azeite. Sendo que na verdade a vontade do Senhor não é que as virgens comprassem azeite, mas que elas produzissem azeite. E para produzir o azeite é toda uma questão, irmãos, né? Você produz o azeite através da semente, né? Você tem que semear, você tem que colher, né? E toda aquela questão, né? A gente até estudou sobre isso, teve um estudo que a gente falou sobre semente, né? A terra, a semeadura e a colheita, né? Que está relacionada às chuvas, né? A chuva temporã e seródia, né? Eu não vou entrar nesse assunto para não estender também, mas eu vou deixar aqui no link aqui também esse vídeo, que vai complementar também. Mas você vê que o azeite tem que ser produzido. Para produzir esse azeite tinha que ser antes desse dia, né? Ou seja, as virgens nécias, elas não quiseram ter trabalho para produzir o azeite, para que elas pudessem usar naquela hora. Só que as virgens sábias, elas foram prudentes, né? Elas prepararam o azeite, elas produziram o azeite, elas plantaram, elas colheram, elas receberam a chuva, e por isso elas tinham o azeite necessário para aqueles dias, para que o fogo continuasse aceso. E como também no último estudo que nós fizemos, a gente viu que os sacerdotes eles tinham que acender as lâmpadas, e depois que eles acendessem as lâmpadas, eles queimavam o incenso. Ou seja, não podia se queimar incenso sem primeiro preparar e acender as lâmpadas, e as lâmpadas se manterem acesas. Ou seja, você percebe que é necessário acender as lâmpadas e queimar o incenso, que o incenso é a oração. Tem até uns versículos aqui que talvez eu até leia, que está em Apocalipse, né, que vai mostrar que existia nas mãos dos 24 anciões uma taça com incenso dentro, e esse incenso era a oração dos santos. Isso está relacionado também aos últimos 7 anos, né, a última semana profética de Daniel. E também isso está relacionado também com as 10 virgens. Está tudo relacionado, irmãos. Essas 10 lâmpadas, né, esse incenso que são a oração dos santos, né, que você vai ver lá em Apocalipse capítulo
4 ou 5, deixa eu ver aqui só um minutinho. Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Não vou abrir aqui não, mas depois eu vou botar na descrição esse versículo, para mim não estender. Mas enfim, então as virgens sábias, elas produziam o azeite, e naquele momento elas tinham o azeite necessário para manter o fogo aceso, certo? Então por isso que elas são virgens sábias, por esse motivo elas eram sábias, porque elas produziam o azeite. E o sacerdote também, no templo, ele tinha que ter o azeite em mãos, ele tinha que renovar o azeite no candelabro, para que se mantivesse aceso as lâmpadas no candelabro, segundo a ordem de Deus na lei. Então você vê que quando o noivo veio, as virgens tinham que sair ao encontro do noivo, sendo que as lâmpadas da Nesse já estavam se apagando, não daria tempo de elas encontrarem o noivo. Então elas tiveram que sair para comprar com os que vendiam. Enquanto isso, as sábias, elas se encontraram com o noivo, né? Então, irmãos, aqui a gente vê muita coisa, a gente pode enxergar muita coisa aqui. Isso quer dizer que nós, como igreja, naqueles dias, nos últimos dias, nós temos que ter acesa as nossas lâmpadas. E as duas oliveiras, conforme nós vimos no último vídeo, as duas oliveiras, elas fornecem o azeite para aquele vaso. Zacarias capítulo 4, né? Elas fornecem o azeite para aquele vaso, e o vaso, ele sustenta aceso as lâmpadas, né? Ou seja, as duas oliveiras que geram essa produção de azeite. Isso está relacionado com a última chuva que vai cair, né? Que é a chuva seródia, que é prometido nos profetas, que Tiago também fala sobre a chuva seródia também, né? Essa chuva que vai cair nos últimos dias, né? Que vai cair dentro da última semana, no começo dos 7 anos. Eu creio, e também está nos profetas isso, vai cair uma chuva, né? Uma chuva que vai fortalecer a igreja, para que a igreja possa estar de pé nesses dias, sabe? Então vai ser derramada uma chuva, e essas duas oliveiras, irmãos, que eu posso dizer para vocês que não são dois homens, as duas testemunhas não são especificamente dois homens. Por isso que você lê Apocalipse capítulo 11, de um modo literal, você vai entender que são dois homens. Só que ali em Apocalipse capítulo 11 existe muita simbologia. Não são dois homens. As duas testemunhas, ela é a própria igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela vai representar as duas testemunhas. Mas parece que não há sentido, né? Mas as duas testemunhas, irmãos, elas são a casa de Efraim e a casa de Judá. O profeta Isaías, ele bem disse isso, né? Eu não anotei aqui, eu fiquei de anotar, eu tinha que anotar o capítulo, mas se eu não me engano está no capítulo 41 ou 40, que ali diz acerca da casa de Efraim e de Judá. O profeta Isaías falou assim: vós sois as minhas testemunhas. Então a casa de Efraim, gentios, e casa de Judá, judeus, serão as duas testemunhas do Senhor nesse último período. Elas vão testemunhar, né? A casa de Efraim, a casa de Judá, que vão receber essa última chuva, elas vão testemunhar, né? O evangelho de Cristo, o evangelho eterno, quanto também elas vão estabelecer juízo aqui na terra, sabe? E tem muitas coisas para poder também falar em relação a isso daí. Vai ser em outro vídeo. Eu quero preparar um vídeo no qual eu vou mostrar alguns tipos de mensagens que a igreja vai trazer nesses dias, né? Alguns tipos de mensagens que vão ser juízos, que vão ser avisos aqui na terra, né? A igreja vai estar confrontando o povo. Isso vai gerar muito ódio nas pessoas, né? As pessoas vão ficar com muito ódio dos santos, dos servos de Deus, né? Vai haver muito ódio porque a igreja vai se opor. A igreja vai se opor
ao sistema, vai se opor às leis que vão ser estabelecidas naquele tempo. Porque Daniel disse que o anticristo ele vai mudar as leis e o tempo, né? Então a igreja vai se opor, a igreja vai confrontar isso, e como o mundo vai aceitar o governo do anticristo, obviamente as pessoas vão sentir raiva dos santos, dos cristãos, porque eles vão ser considerados como rebeldes. A gente vai entrar nesse assunto aí, vou ter que fazer um vídeo falando só sobre isso, falando sobre a mensagem, mais ou menos a mensagem que a igreja, né, que Judá e Efraim vão trazer nesses dias, dentro desse período. Enfim, mas aqui você vê que as virgens nécias, elas não tinham azeite para sustentar o fogo aceso das lâmpadas, e elas tinham que ter, né, esse azeite, porque elas não podiam andar na escuridão, tinham que andar apercebidas, né? É necessário o fogo estar aceso das lâmpadas naquele dia, né? Eu vou ler versículos aqui relacionados a isso também, né? Porque essa questão da lâmpada estar acesa, né? Essa questão das virgens sábias, isso nos mostra que nós temos que estar vigilantes naquele tempo. Enquanto o fogo está aceso, você consegue vigiar, né? A lâmpada está acesa, você consegue enxergar, e se você enxerga, você consegue vigiar. Agora, se a lâmpada se apaga, você não consegue enxergar nada no escuro, na noite, nas trevas. Você não consegue enxergar. Aqui em Lucas capítulo 21, verso 34, vai dizer assim: acautelai-vos por vós mesmo, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de vir sobre todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que podeis escapar de todas as coisas que vão suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então vê aqui no verso 36, vigiai, pois a todo tempo, orando. Opa, orar significa o quê? Acender incenso. Só que para você acender incenso, você tem que o quê? Você tem que estar com as lâmpadas acesas. Você tem que preparar as lâmpadas, porque o incenso ele só é acendido depois de você preparar as lâmpadas do candelabro. Então tinha que vigiar, e para vigiar você tem que ter visão, você tem que clarear o ambiente com a luz das lâmpadas, e você tem que orar. Orar o quê? Orar é você acender o incenso, né? Então você conecta isso daqui, né? E também em Lucas capítulo 12, você vê que o noivo tardou, né? Só chegou no horário de meia-noite. Isso daqui também a gente pode entender em relação ao tempo da volta de Cristo, do arrebatamento, né? Que a maioria acredita que vai vir antes dos 7 anos, a igreja vai ser arrebatada antes, a gente não vai passar pela grande tribulação. Porque a grande tribulação, irmãos, ela é uma analogia dessa noite aqui. Anoiteceu e as virgens dormiram, né? Ou seja, o fato de anoitecer, isso está relacionado à grande tribulação. E quando começa os 7 anos, vem a parte da noite, a parte da escuridão. Então não tem como enxergar. Você vai conseguir enxergar se você tiver com a lâmpada acesa, certo? Então aqui você vê que o noivo não veio no final da tarde, ele não veio antes dos 7 anos, no final da tarde, entende? Mas passou o final da tarde, começou a noite, começou a grande tribulação, o noivo não veio ainda, né? O noivo só veio lá no final da noite, no começo do novo dia. Ou seja, ele veio no final dessa era e já entrando no milênio, que é o novo tempo, né? Você consegue entender isso, né? Lucas capítulo 12, veja bem aqui, ó, parábola do servo vigilante, verso 35, cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Opa, tá falando das lâmpadas. Tem que estar cingido o corpo e aceso as vossas lâmpadas. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando ele vier e bater a porta, logo lhe abram. Aqui é como a parábola das 10 virgens, irmão, só que de uma outra forma, né?
Verso 37. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes, né? Com a lâmpada acesa, né? Acendendo incenso, né? Orando, vigiando. Em verdade vos afirmo que o que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando os servirá. Verso 38. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurado serão eles, se assim nos achar. Olha só, né? Ainda que ele venha na segunda vigília, na terceira vigília, ou seja, ainda que ele demore, a noite começa, ele demore a vir, mas bem-aventurados são os que se mantenham posicionados, vigilantes, com as lâmpadas acesas. Aí no verso 39 ele diz: sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse que hora há de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então isso está relacionado, isso daí não quer dizer que Jesus vai vir a qualquer momento, antes dos 7 anos. Não, está falando que ele vai vir no final dos 7 anos. Só que nesse período, irmão, não vai ser um período tão fácil de você enxergar, não. Se você tiver com a lâmpada acesa, sim, você vai estar enxergando isso daí. Porque a questão do azeite, de você ter o azeite, de você manter as lâmpadas acesas, sim. Assim você vai conseguir enxergar o tempo, vai conseguir discernir o tempo. Agora, se você não tiver o azeite e a tua lâmpada estiver apagando, esse tempo vai estar acontecendo e você não vai enxergar ele. Você vai achar que está acontecendo tudo normalmente. Como muitos irmãos aí, né? Como muitas igrejas aí. Tem pastores aí, inclusive, que dizem que pra gente não se preocupar com nada, se aparecer alguma coisa, não se preocupa não, isso daí não é a marca da besta não, isso daí não é o anticristo não, porque a gente vai subir antes. Então quando aparecer alguém suspeito, quando aparecer alguma marca suspeita, não desconfie não, porque a gente vai ser arrebatado antes. Então muitos que estão sem o azeite, né, vai acontecer essas coisas, vai aparecer um homem aí que vai trazer um governo diferente, vai mudar os tempos e as leis, vai estabelecer uma marca, aí você vai achar que aquilo daí é normal, porque você está esperando um arrebatamento antes. Ah, não é ele, não é o anticristo não é o governo dele não é a marca não é porque a gente vai ser arrebatado antes. Você vai estar sem o azeite e você não vai perceber isso. Enfim, irmãos, já passei o tempo aqui já, que eu tinha planejado, mas no próximo vídeo a gente vai estar encaixando essas coisas aí, né? Vamos estar complementando, dando alguns detalhes adicionais aí, amém? Eu vou estar postando nos próximos dias. Deus abençoe.